Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes, agora a aula número 8, regra de Chió, parte 1. Vamos dividir em duas partes. Nós já vimos então determinantes de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, que é a regra de Sarry, de ordem 4, que a gente pode aproveitar o teorema de Laplace, e agora a gente entra na regra de Chió, que vai conseguir resolver determinantes superiores à ordem 4, por exemplo, ordem 5, ordem 6, acima disso, eu acho que fica inviável e a gente tem que usar recursos computacionais. A regra de Chió ela é uma regra mais ampla, mais geral, e particularmente eu prefiro ela do que o próprio teorema de Laplace. Vamos abordar aqui a definição da regra de Chió. É preciso que apareça o elemento 1 na matriz, mas e se não aparecer, a gente vai usar as propriedades que a gente já aprendeu em aulas anteriores para sempre conseguir o número 1. E aí fica mais fácil o cálculo do determinante. Tranquilo? Muito bem, regra de Chió. A regra de Chió nos permite calcular o determinante de uma matriz de ordem n através de uma matriz de ordem n-1, ou seja, um grau a menos, uma ordem a menos, uma ordem abaixo. Ou seja, o objetivo é reduzir a ordem da matriz com o intuito de facilitar o cálculo do determinante. Então, por exemplo, nós temos uma matriz de ordem 6 por 6, com a regra de Chió, a gente pode reduzir ela para 5 por 5. Com essa matriz 5 por 5, nós podemos reduzir ela para 4 por 4. Com a matriz 4 por 4, a gente reduz ela 3 por 3, e aí a gente usa a regra de Sarry. Essa redução ela pode modificar o determinante, ou multiplicando por menos 1, ou mantendo o determinante através das propriedades. E é isso que a gente vai avaliar nesses exercícios que a gente vai fazer. Faremos 2 exercícios de fixação, tranquilo? Então vamos enunciar a regra de Chió. Primeiro nós vamos escolher, ou seja, escolhemos um elemento 1. Então tem que aparecer o elemento 1 na matriz. E é óbvio que se a gente tem uma matriz 4 por 4, provavelmente o número 1 vai aparecer ali. Mas se ele não aparecer, a gente vai ver na sequência como procurar aí e organizar uma forma de aparecer o número 1 dentro da matriz. Então, escolhemos o elemento número 1 do determinante e suprimimos sua linha e sua coluna. Ou seja, onde estiver o 1, a gente retira todos os elementos que estão naquela linha e todos que estão naquela coluna. E aí a gente abaixa o grau ou a ordem do determinante. Dos elementos que sobraram, subtraímos o produto dos elementos da linha e da coluna suprimida, ou seja, das margens. Vou explicar isso através do exemplo. Referente àquele elemento formando um determinante D minúsculo. Então, do determinante que a gente tinha original, a gente vai gerar uma matriz de ordem menor, cujo determinante é D minúsculo. O cálculo do determinante D, que é o da matriz original, é dado por D igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante que a gente reduziu aí a matriz. Veja só, este número, ou ele é 1, quando a soma aqui for par, ou ele é menos 1 quando a soma aqui for ímpar. Portanto, o determinante D minúsculo ou vai ser multiplicado por 1 ou por menos 1, para calcular o determinante da matriz original. Nós nem precisamos utilizar essa expressão se a gente sempre conseguir colocar o elemento 1 na posição primeira linha, primeira coluna. Por quê? Porque primeira linha e primeira coluna é a maneira mais tranquila de organizar aí a regra de Chió. Porque quando eu tenho o I igual a 1 e o J igual a 1, a soma é 2, menos 1 elevado a 2, sempre dá 1. Então o determinante da matriz vai ser o próprio, determinante da matriz reduzida, vai ser o próprio determinante da matriz original. Veremos o primeiro exemplo. Veja só, nós temos aqui o elemento 1, aonde a gente gostaria que realmente ele estivesse. Na posição primeira linha, primeira coluna. Mas, professor, nós temos aqui também, mas eu sugiro que a gente busque o que está na posição 1, 1. Mas e se não tivesse esse elemento? Aí vai ser o próximo exemplo. A gente consegue trazer esse elemento, por exemplo, aqui, 1 para cá, utilizando as propriedades. Mas nesse caso específico, não vamos precisar utilizar a propriedade, que é o exemplo mais básico. Uma matriz 4 por 4 e tem o elemento número 1 na posição primeira linha, primeira coluna.
Agora a gente vai suprimir, ou seja, vamos retirar os elementos que estão nessa linha do 1 e que estão nessa coluna do 1. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Eu nem vou precisar utilizar aquela expressão de menos 1 elevado a 1 mais 1, porque este elemento aqui, ele é o A1. Então, quando eu faço menos 1 elevado a 1 mais 1, fica menos 1 elevado a 2, que é o número 1. Ou seja, basta calcular agora o determinante dessa matriz que sobrou, só que utilizando as seguintes operações aritméticas. Eu vou montar aqui a matriz que sobrou, para a gente fazer o seguinte raciocínio. Vou até colocar um pouquinho maior, já que a gente vai organizar aqui uma forma bem interessante desse determinante. Vou colocar a retinha melhor para fazer sentido na situação que a gente... Opa, não consegui. Não acionou aqui. Muito bem. Muito bem. Olha só, nós vamos pegar aqui os elementos que sobraram da matriz 4×4, ou seja, vai gerar uma matriz 3×3. 0, vou deixar um espaço aqui, 1, vou deixar um espaço, 2. Depois, 2, 0 e menos 1. 3, 1 e menos 3. Não é essa matriz. Vai ser essa matriz organizando algumas propriedades aritméticas. Menos, menos, menos. Vou organizar aqui, a ideia vai ser a seguinte. Eu vou fazer aqui, deixa eu colocar esses parênteses, para a gente organizar a nossa ideia. Eu vou fazer aqui o número 0, agora eu vou subtrair o produto dos elementos que margeiam o 0 na linha e coluna. Quem margeia aqui é o 2 e o menos 3. Então, 2 vezes menos 3, menos 6. Vamos para o elemento 1. 1 menos o que vai margear 1 aqui é o 2 e o que vai margear o 1 na coluna é o 3. Então, sempre na margem da linha e da coluna. Ó. 2 e menos 3. O resultado é 2 vezes menos 3, menos 6. Vou pegar o elemento 2. 2, aqui a mesma ideia. 2 vezes menos 3, menos 6. Agora vamos para os elementos da segunda linha. Então veja, 2, quem margeia o 2 aqui é o 2 na linha e o 0 na coluna. E 2 vezes 0 é 0. Note que quando eu tenho um elemento 0 ou na coluna ou na linha, os resultados sempre serão 0, porque 0 vezes qualquer número vai ser sempre 0. Veja aqui, ó, 0, quem margeia ali é o 2 na linha, quem margeia na coluna é o 0. E 2 vezes 0, 0. E o menos 1, quem margeia aqui é o 2 e aqui na coluna é o 0. Sempre na linha e na coluna. 2 vezes 0, 0. Finalmente, a terceira linha. Teremos 3, está aqui. 2 é o que margeia aqui na linha. Quem margeia aqui na coluna é 1. 2 vezes 1, 2. Vamos pegar o número 1. Quem margeia aqui é 2 e aqui é 1. Então, 2 vezes 1, 2. O ideal é que os resultados sejam o mesmo, a gente pode até manter, porque os elementos aqui foram iguais. Poderiam ser diferentes, a gente ia mudar esses resultados. E aqui, para finalizar, menos 3, já está aqui menos 2 vezes 1, 2, porque onde margeia o 3 é 1, 2 na linha e o 1 na coluna. Muito bem. Esse será o nosso determinante D minúsculo. Reduzimos a matriz para uma matriz 3×3, já que ela era 4×4. Nós queremos o determinante D.
mas nós geramos agora um determinante D minúsculo. Mas eles são iguais. Por quê? Porque nós estamos pegando sempre os elementos onde a linha, posição da linha mais coluna sempre é um número par. Poderia pegar este aqui também. Se eu pego esse também dá na mesma, porque a soma aqui, por exemplo, é primeira linha, terceira coluna, 1 mais 3 é 4. Mas se a gente pega esses elementos, na hora de buscar essas relações nas margens das operações aritméticas, pode ser que a gente possa confundir os sinais, possa confundir a busca desses elementos. Quando a gente coloca aqui é mais organizado, mas você pode utilizar qualquer elemento 1, desde que use aquela expressão. Se você sempre jogar aqui, você não precisa daquela expressão, porque o determinante D aqui, o D maiúsculo, original, será sempre igual ao determinante do D minúsculo. Então agora basta a gente calcular o determinante dessa matriz. Primeiro vamos organizar ela aqui. Vamos separar aqui o espaço para primeira coluna e segunda coluna. 0 menos menos 6 vai ficar mais 6. 1 mais 6, 7. 2 mais 6, 8. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Menos 1 menos 0, menos 1. 3 menos 2 é 1. 1 menos 2 é menos 1. E menos 3 menos 2, menos 5. Vou copiar a primeira coluna, 6, 2 e 1. 7, 0 e menos 1. Pela regra de Sarri, nós vamos aqui organizar os elementos, o produto dos elementos da diagonal principal e as paralelas, né, que estão paralelas à diagonal principal. E em relação à diagonal secundária, de forma análoga, só que a gente vai trocar o sinal desse produto. Muito bem. Para a diagonal principal, aqui temos o 0, então fica 0. 7 vezes 1 dá 7, só que tem um sinal menos aqui. Menos 7. 8 vezes 2, 16, vezes menos 1, menos 16. Vamos agora para a diagonal secundária. Aqui tem o 0, então 0 menos 0, não preciso colocar. Aqui vai dar positivo, menos 1 vezes menos 1 é mais 1, vezes 6, mais 6. Só que aqui agora troca o sinal para menos 6. E agora, toda vez que eu tenho 5 e o 2, vale a pena multiplicar eles primeiro, porque 10 é mais fácil multiplicar por qualquer outro número. 10 vezes 7, 70. Só que tem um sinal menos, então menos 70. Troco para mais 70. Fazendo as contas da parte negativa, menos 16 com menos 6, menos 22. Menos 22 com menos 7, menos 29, mais 70. Se fosse 70 menos 30, daria 40, mas vai dar 41, porque eu estou tirando 29. Então, 70 menos 29, 41. Esse, portanto, já é o resultado final do nosso determinante. Esse é o valor do determinante D minúsculo. Mas como a gente já viu que o determinante da matriz original é exatamente igual ao determinante da matriz gerada 3 por 3, o resultado final do determinante original é 41. Se você quisesse usar a relação, sem problema algum, D é igual a menos 1 elevado a, se eu peguei o elemento A, 1, linha I, 1, coluna J, 1. 1 mais 1, 2, vezes o determinante D. Se nós encontramos que aqui vai dar 1, se o determinante dessa matriz a gente calculou que é 41, portanto, o da matriz original, obviamente, também 41. Ok? Muito bem. Segundo exemplo. Note que também é uma matriz 4 por 4, mas o número 1 não está aqui. Mas a gente tem aí a possibilidade desse número 1, que está aqui, e eu posso até usar ele, né, tirando a linha, suprimindo a linha e a coluna que ele está, já que ele está aqui na posição 2, 3. Só que aí eu vou ter que usar aquela relação. Para não usar essa relação, qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar? Veja só que interessante.
Nós vamos primeiramente trocar a primeira linha com a primeira coluna, que aí esse número 1 passa para cima. E a gente viu nas propriedades que quando a gente troca a linha de lugar, a gente multiplica o determinante por menos 1. Então a ideia é pegar essa linha e trocar com essa linha. Quando eu faço essa troca, o determinante dessa matriz que a gente precisa, né, nós temos aqui um determinante D que a gente precisa calcular. Se eu faço essa troca, eu vou multiplicar o determinante por menos 1. Vimos nas propriedades anteriores. Vou trocar a linha, essa linha número 1 com a linha número 2. Muito bem. Então vamos copiar novamente a matriz com essa modificação. Veja só, nós temos aqui a primeira linha fica, a segunda linha fica sendo a primeira linha. Menos 1, 1 e 0. Aqui 2, 2, menos 1 e 2. A terceira linha e quarta linha serão mantidas. Não vou alterar. Então, pela propriedade que a gente viu nas aulas anteriores, toda vez que eu troco de posição essas linhas, poderia ser também colunas, o determinante fica multiplicado por menos 1. Muito bem. Agora a gente pode pensar na troca, veja, a gente pode pensar na troca desta coluna com esta coluna, que é a primeira. O determinante também será multiplicado por menos 1. Só que como eu já tenho ele multiplicado aqui por menos 1, veja, ele já está multiplicado por menos 1. Com essa nova troca, eu continuo multiplicando ele por menos 1. E aí sobra o determinante. Vou tentar apertar aqui. Sobra o determinante de ordem 4 por 4, porém, com essa terceira linha sendo a primeira, com a terceira coluna virando primeira coluna. E a primeira coluna virando terceira coluna. Então, vai ficar aqui 1, menos 1, 0 e 2. Depois, a segunda coluna mantenho os mesmos elementos. A primeira coluna vai ser agora a terceira coluna, menos 3, 2, 0 e 1. E, finalmente, a quarta coluna será mantida. 0, 2, 3 e 2. Agora sim, nós estamos diante do elemento 1, aqui na posição 1, 1. O que a gente vai fazer? Se a gente já sabe que menos 1 vezes menos 1 é mais 1, vai gerar esse determinante, que é o mesmo do original. Mas aí a gente vai suprimir. Vamos suprimir agora essa primeira linha e essa primeira coluna. O resultado agora ficou sendo uma matriz 3 por 3. Eu vou tentar fazer agora de forma direta, né? Mas você pode fazer passo a passo, sem problema algum. A ideia aqui é fazer o seguinte: pego o número 2 e subtraio dos que estão margeando ele. Veja só, quem margeia aqui é menos 1, quem margeia aqui é menos 1. Então, em menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, aqui fica mais 1. Só que eu vou trocar o sinal para menos 1. Então, fica 2 menos 1. O resultado é 1. Você pode fazer da forma que a gente fez o exemplo anterior, mas pelos espaços que a gente vai tendo cada vez menor, vale a pena usar esse raciocínio assim. 2, quem margeia aqui é menos 3, quem margeia aqui é o menos 1. Então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então vai ficar 2, troca o sinal para menos 3. Então 2 menos 3
menos 1. Se você tiver essa condição, faça dessa forma. Se não, faça no rascunho sem problema algum. 2. Agora, quem margia aqui é 0, quem margia aqui é menos 1. E 0 vezes menos 1 é 0. Então, fica menos 0, trocando o sinal. Dá na mesma. 2 menos 0, 2. Continuando para a segunda linha. Agora vamos para 2. E aqui vai ficar mais fácil, porque o que margeia aqui é sempre 0. Tanto aqui quanto aqui. Então, 0 menos 1 vezes 0, 0. Então, a gente vai manter esses 3 elementos. Essa vai ser a ideia. 2 menos 0, 0 menos 0, 3 menos 0. Porque o que margeia a segunda linha da matriz 3 por 3, na coluna vai ser sempre 0. E 0 vezes qualquer número é 0. Então, vai ficar 2, 0 e 3. Repetindo a ideia, veja, 2 menos 1 vezes 0, que é 0. Então, fica 2 menos 0. Agora aqui fica 0 menos. Menos 3 com 0 vai dar 0. Então, fica 0. Fica 0 menos 0. Aqui fica 3. 0 vezes 0 é 0. Então, 3 menos 0. Ok? Para a terceira linha da matriz 3 por 3. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Cuidado aqui. Quem for fazer pelo cálculo mental, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Troco para mais 2. Então, fica 3 mais 2. 5. Para o número 1, menos 3 é o que margeia aqui, aqui é 2. Então, menos 3 vezes 2 dá mais 6. Desculpa, dá menos 6. Mas eu vou trocar o sinal para mais 6. Então, fica 1 mais 6. 7. De novo, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Troco para mais 6. Então, fica 1 mais 6. Finalmente, 2. Aqui tem 0 margeando, aqui tem 2. 0 vezes 2 dá 0, então fica 2 menos 0, 2. Gerei uma matriz 3 por 3, vou copiar a primeira coluna e a segunda coluna. Agora a gente multiplica de acordo com a regra de Sarri. Diagonal principal e aqui as paralelas. E para a diagonal secundária, está aí a mesma ideia. Muito bem. Vamos multiplicar a diagonal principal. Aqui tem o 0, então fica 0. Aqui 5 vezes 3 é 15, vezes menos 1, menos 15. 2 vezes 2, 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Agora para a diagonal secundária. Tem 0, então não preocupe, dá menos 0. 3 vezes 7, 21. Só que tem que trocar o sinal para a diagonal secundária e as suas paralelas. Então, menos 21. Finalmente, 2 vezes 2, 4 vezes menos 1, menos 4, fica mais 4. A parte positiva, só temos aqui o 28 com o 4. Então, o resultado é 32. E a parte negativa é menos 15 com menos 21, dá menos 36. Repetindo, menos 15 com menos 21, menos 36. 28 com 4, 32. Poderíamos fazer de forma diferente, mas o resultado aqui vai ser 32 menos 36 menos 4. Poderíamos fazer 28 menos 21 dá 7. 7 com mais 4, 11. Menos 15 mais 11, menos 4. Está aí o resultado final para esse determinante. Lembrando que o determinante da matriz D original, a gente modificou para esse aqui, que é menos 1 vezes o determinante, vamos chamar de D1. Depois a gente multiplicou de novo por menos 1 pela troca da coluna, aí volta a ser o mesmo determinante. Então, esse determinante aqui é o mesmo desse. Que, por sua vez, utilizando a regra de Chió, a gente tem esse determinante, que é o determinante D minúsculo. E aí o D original é igual ao D minúsculo, por conta do 1 mais 1, ou seja, menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vai dar 1. 1 vezes o determinante D minúsculo é igual ao próprio D maiúsculo. Então, o resultado definitivo, usando a regra de Chió, é menos 4.
a gente finaliza essa primeira parte, envolvendo aí a regra de Chió. No nosso próximo encontro, faremos aí mais 2 exercícios da parte 2. E aí, nesse caso, nós vamos tentar organizar matrizes onde o elemento 1 não aparece. Usaremos outras propriedades. Mas lembrem, a regra de Chió ela é bem geral, resolvemos aí qualquer determinante, desde que a gente tenha o elemento 1 em qualquer posição da matriz. 4 por 4, 5 por 5, inclusive na parte 2 faremos um determinante de ordem 5. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.